primeiro de todos os imortais, aquele que em teoria seria o mais poderoso de todos, o ser que criou a anomalia genética que todos os outros seres poderosos teriam um pedaço dentro dele, Alexander Corvinus, um homem com grandes segredos e amarguras que tem muito mais do que a superfície entrega. Gente, antes de deixar o vídeo rolando, por favor, deixa o like, a inscrição, assista o vídeo até o final para dar a chance no algoritmo para você continuar vendo mais vídeos como este. Alexander Corvinus nasceu no V século na região de onde seria a Hungria, e antes que os historiadores de plantão comecem a choradeira de falar que está errado, pois John Corvinus apenas apareceria muito depois, isso é fantasia. A mesma fantasia com que faça com que a anomalia genética em seu DNA, o strain, seja verdade. Este é o que permite que eles, seus filhos e descendentes consigam de alguma forma organizar o seu DNA para combater organismos estranhos ao se mesclar com eles e formar algum tipo de mutação que seja benéfica para o hóspede. Por exemplo, quando ainda um mortal, a vila onde Alexander morava foi açoitada por uma doença que dizimou a todos os habitantes. Porém, ele conseguiu sobreviver. O strain consegue reverter o processo e, ao invés de trazer a morte, traz a vida eterna. O mesmo aconteceria com seus filhos ao se infectarem por um lobo e um morcego, e o seu descendente a ser exposto às duas novas variantes e então conseguir combiná-las. Nós não temos no nosso mundo nenhuma demonstração de algo parecido, por isso temos que abrir um pouco a mente para entendermos que estamos falando de fantasia, ainda que o uso de termos e ideias genéticas. Estamos falando de um mundo onde existem vampiros e lobisomens, e estes também são efeitos do strain. Mas são os dois filhos de Alexander que, devido à sua imortalidade, se tornam um grande chefe militar, se tornando muito poderoso e rico, coisas das quais seus filhos aproveitam muito, porém também causam grandes problemas. Em uma noite, os dois irmãos gêmeos estavam a cavalgar pela noite quando foram atacados por um lobo raivoso. Deste evento, William é mordido e infectado, e logo se transforma no primeiro dos lobisomens. Pouco tempo depois, Marcus se infecta por um morcego e se torna o primeiro dos vampiros. E agora Alexander tinha um grande problema familiar em mãos. Tentava controlar as criaturas de William enquanto tentava apagar todos os rastros de Marcus e seus mercadores, tentando esconder seus filhos do resto do mundo. Nós nunca tivemos uma resposta concreta de como foi o envolvimento dele neste grande conflito, mas é certo que ele tenha participado e tenha ficado por dentro de todas as informações, até mesmo tendo conhecimento sobre a prisão de William. E é assim que ele vai dedicar o resto de sua existência. Ele passa possivelmente mais de 1000 anos limpando todas as provas da existência de vampiros, lobisomens, lycans e outros com DNA dos imortais, formando um grupo chamado de Cleaners, que significa limpadores em inglês para aqueles que não sabem o mínimo da língua. Todo o castelo de cartas cai quando os planos de Lucian entram em ação. O primeiro dos híbridos é feito e Celine, uma mercadora, se apaixona por ele, e com isso toda a estrutura dos vampiros cai. Sem dois dos seus anciões e Marcos se tornando um híbrido e acaba por o atacar dentro do seu navio. Marcos, possivelmente tomado pela raiva dos Lycans, toma os amuletos e também a vida de seu pai, dizendo que um deus não tem um pai. Com boa parte de seu sangue fora de seu corpo faz com que Selina beba um pouco deste, para que evoluísse, se tornando algo muito maior, uma Vampire Corvinus Hybrid. Então, explode no navio e a ele. Naquela mesma noite, William e Marcus também se iriam, sendo assim o fim dos três imortais originais. Por ele sempre estar limpando tudo o que acontece com seus filhos, logo depois de seu fim, os seres humanos descobrem sobre as criaturas imortais e um evento chamado de O Purgo acontece, onde muitos dos vampiros e Lycans são destruídos devido aos avanços dos humanos. Não é apenas de coisas terríveis que seu fim se dá. Celine se torna uma nova espécie de vampiro, onde teria tanta força quanto um híbrido e talvez até mais forte. Isso pode ser especial dentro dela por ter anos de treinamento e experiência, além da imunidade à luz do sol. Também ter uma outra descendente chamada de Eve. Muitas pessoas gostam de colocar Alexander como o mais poderoso de todos,
podendo estar acima de qualquer um que existiu e que vai existir em todos os tempos neste universo. E isso é algo que eu não consigo concordar. Talvez anos de Death Battle tenham formado a minha mente sobre o assunto. Quando falamos de poderes e ser forte, uma coisa que gosto de ver é a demonstrabilidade. Ou seja, demonstrar os poderes e toda essa grandeza. Ser o primeiro em algo e ter toda essa ideia nem sempre funciona. Não é por ser verdade em outras mídias que é verdade aqui. Seria então o mais generoso possível com o Alexander. Ele demonstra então sentidos aguçados, o que pode também ter alguma ligação com grandes funções mentais. Talvez de onde vem o poder Div, poder se ligar com a mente dos outros, um grande talvez. Ele também demonstra uma grande resistência física, consegue sobreviver a ferimentos de Marcus, dá o sangue para Selene e ainda tem que se explodir. Ou seja, tem algum nível de resistência física e dando um grande benefício, poderia ter atributos físicos melhorados. Mas, realmente o mais forte eu não consigo ver. Falta para mim a demonstrabilidade, o ônus da prova, a coisa não liga. Alexander vive toda a sua vida para cuidar de seus filhos, só que percebe que realmente muito tarde que as suas crias são na verdade dois monstros que nunca pararão de fazer outros monstros para lutar as suas lutas que poderiam engolir o mundo. Então aposta as suas fichas em Selene, que também luta, mas muito mais para si e para os seus.